Muito obrigado, então, por vocês enviarem aí seus temas, né? As suas solicitações de mentoria. Eu dei uma olhada em todas e eu agrupei algumas em algumas coisas, mas é interessante. O que eu queria primeiro combinar com vocês é muito importante nesse trabalho, ou em qualquer trabalho, você está muito aberto a ouvir feedback. Tudo bem? Tá? Ou a AB vai começar a dar porrada. Não, nada disso, nada disso, tá? O feedback é o seguinte, tem três tipos de pessoas que ouvem feedback. Três tipos de perfil de pessoa que ouvem feedback. Uma delas entra por aqui e sai por ali. Não grava nada. A segunda entra por aqui, ela pega e fala, pô, interessante, acho que isso aí faz sentido. Acabou. E a terceira é o seguinte: entra, ela entende, processa e falou, pô, isso aqui acho que isso aqui faz muito sentido, isso aqui vai me ajudar. E aí ele aplica. Então, o feedback é para você ouvir, não é para concordar. O importante é você aplicar, entender e logo aplicar, ok? Hoje eu vou fazer justamente isso. Eu vou dar um apanhado geral daquilo que eu vi aqui. Eu vou primeiro comentar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia de quais foram essas solicitações nessa mentoria. O Maílson, assim como acho que algum de vocês, ele tem uma dificuldade no F2, no fechamento 2, tá? No refechamento, ok? Os clientes não retornam mais, ele diz que está avaliando, tá? Ah, e aí o Maílson, ele acha que não está conseguindo passar o real valor do trabalho, ou do seguro, né? E ou talvez ele não está sendo claro, né? E também ele me disse aqui que ele não está usando o close. Close, close é uma sigla, é um acrônimo de CLOSE. Close, que é fechar também em inglês, mas CLOSE são cinco, na verdade são seis. Cinco técnicas que você pode usar. Então, o C do close são duas técnicas. Can you qualify choice? O close tem cinco letras, CLOSE, certo? Essa técnica, ele diz o seguinte, é para você lembrar que cada uma são pelo menos cinco formas, pelo menos cinco tentativas de fechamento que você tem que fazer. Então, o C do close, ele é dividido em dois. Um é can you qualify? Então, será que você pode se qualificar? E o dois é choice. Como é que são essas técnicas? Depois eu explico para vocês, tá? Não vou entrar a fundo. Depois eu vou explicar cada uma delas para vocês em outras ocasiões. Mas isso aqui está tudo no curso. Mas o que eu estava querendo medir aqui é o quanto que vocês estão sabendo disso. O que acontece? Quando você está na frente do cliente, vocês acham que não vai ter objeção? Quem acha que nunca vai ter objeção? Todo mundo acha que vai ter objeção. Tá, vai ter sim, tá? Faz parte. Faz parte, tá bom? E existem várias técnicas para você tratar essas objeções. Uma delas é o método close, como eu falei. Close em inglês é fechar, mas, como eu disse, são várias técnicas que estão lá dentro. Eu vou depois passar para vocês essas técnicas numa outra ocasião. Eu falo sobre isso, tá? Eu estou assustado aqui porque vocês não sabem disso. Isso aí é o básico que tinha que estar lá no treinamento que vocês tinham que ter aprendido, tá? Mas não tem problema. Eu estou aqui para isso. É para isso que eu estou aqui, tá? É para isso que vocês, é por isso que vocês estão comigo, tá? Então Mas, vamos lá. mas foi bom, cara, vocês terem tocado no assunto, porque eu não participei do TECOM, da parte técnica, né, da prática, mas principalmente eu tinha ouvido falar o Fabrício falando desse método close, mas eu não faço a menor ideia do que é.
Mas vocês viram na Sim, apostila? não, não teve isso no meu Tecom. Não teve. Ixi. Então, o que acontece? O, o Mailson falou que, pô, ele tem. O cliente às vezes faz dar resposta negativa por mensagem para ele. Tá? E também ele sente que falta clareza no despertar da necessidade e o cliente não consegue sentir o real valor do seguro. É isso, Mailson? Mailson? É Exatamente, Carlos, é isso mesmo. isso aqui, né? Exatamente, é isso mesmo. Tá legal. Então, tem duas coisas misturadas aí. Tem coisa do fechamento e tem coisa do despertar de necessidade, tá? Eu vou abordar sobre isso, Correto. ok? Outro caso, o Caio. A dor do Caio é que ele não consegue quebrar a objeção, tá? E a pessoa acaba botando a responsabilidade de outra pessoa, isto é, vou falar com a minha esposa, né? Então, ele tem medo de não ser chato, de não ser insistente demais, tá? E ele sente que há uma baixa eficiência, né? Então ele quer ter maior eficiência nos fechamentos, ok? Tem cliente que não fecha nada sem o consentimento da esposa, tá? Então, ele quer marcar com ela junto, mas às vezes não consegue. É isso, Caio? É isso, mas eu até consegui marcar com ele, com esse cliente específico, para terça-feira, online, né, 6h30 da noite, para explicar, porque eu só fiz a reunião com ele, né? Porque é igual a gente brinca lá no escritório, e se o cara chega estressado do trabalho, a mulher passa o dia inteiro cuidando dos meninos, aí vai falar assim, vou fazer um seguro de R$ 1.500 ali para proteger a gente. A mulher não vai entender nada, você está louco, né? Ela não viu toda a explicação, ela não sabe o que está protegendo, ela não sabe as coberturas, nada, né? Ela não fez o despertar ali, então, se não botar ela junto para ela sentir essa dor e essa necessidade, aí não vai. Tá bom. O Irá, ele fala de... A dor dele é que ele não tem recomendações qualificadas. Ele está sentindo falta. ah, e os clientes não ficam com vontade de recomendar, tá? E também não contratam seguro, né? Ele entende que se ele não tiver recomendação, ele morre. Sim, recomendação ou morte, certo? Então você realmente... A sua percepção é correta e eu vou tratar sobre isso também, tá? Clara fala dois assuntos. Um deles é sobre... Os dois são sobre prêmios elevados. Mas o primeiro deles fala de... ela está com falta de volume de visitas. No começo até foi bom, mas agora ela está vendo que está com alguma dificuldade, falta técnica de abordagem, ela sente dificuldade em lidar com objeções ou gerar senso de urgência no cliente. Um outro tema que ela também colocou, ela contou uma história de um caso de sucessão empresarial, que ela visitou um cliente e ela sentiu, assim, ela contou uma história interessante, mas sucessão empresarial, Clara, eu não vou falar hoje, tá? Se se importa, eu vou falar na semana que vem, porque o cliente pediu para votar em junho, né? Então acho que até semana que vem dá. Tudo bem? Então o que que eu vou fazer? Na sexta-feira que vem, eu vou começar falando sobre esse caso do seu caso de sucessão empresarial, tá? No seu caso de sucessão empresarial, e eu vou te dar algumas noções já básicas para você entender e também para poder argumentar com esse cliente. E ela conta um caso bem interessante. Na verdade, o cliente já foi abordado por uma pessoa da Prudential, tá? Só que ela percebeu que não era uma sucessão empresarial. O cliente simplesmente fez um seguro onde o beneficiário é a esposa ou família, sei lá, e quem paga é a empresa. Isso não é sucessão empresarial, tá, gente? Então,
Não vou entrar no detalhe aqui, tá, Clara? Mas eu vou explicar direitinho o que que é associação empresarial e o que não é, tá? E o porquê que isso aí não se qualifica, não se classifica para isso e qual a necessidade de você fazer uma associação empresarial, tá? É um assunto que eu preferiria que vocês vissem um pouco mais para frente, porque é importante primeiro vocês saberem fazer o básico. Sucessão empresarial é legal, dá prêmios altos, todo mundo quer. Só que, gente, se você não tiver o básico feito, você não consegue fazer bem a sucessão empresarial, tá? Mas tudo bem, nós vamos discutir esse assunto semana que vem. Bom, Carlos, oi. se me permite, eu só trouxe esse case porque aconteceu semana passada, porque eu estou com uma dificuldade que eu preciso de clientes para vender seguro de vida. Eu realmente é incrível sucessão e qualquer outra coisa que foge disso, porque igual você falou, né? São prêmios altos, mas eu preciso de volume, eu preciso de clientes que, né, que precisam de proteção mesmo, de seguro de vida. Então, sem essa coisa de vender resgate, enfim, que a gente sabe que é um déficit aí no mercado. Mas, enfim, só dando abertura, eu estou muito tranquila referente a você falar isso mais na frente, se você quiser. Eu trouxe porque foi muito recente, foi semana retrasada passada. Ok. O seu caso, Clara, bate com o caso do Iraque. Tem a ver um pouco também com o caso do Caio. Trisca no caso do Maílson, tá? E o Luiz também deve estar sentindo a mesma coisa, tá? O meu é uma mistura de todo mundo. Ah, pois é. Então, hoje eu vou fazer, então, eu já tinha já pensado, falei, pô, acho que o pessoal, esse vai ser importante vocês entenderem o contexto para poder entender depois onde é que eu vou consertar as coisas, onde é que, em que lugar, em que momento é, eu vou consertar aquilo que eu estou sofrendo. O, o grande ponto desse negócio, desse trabalho, pessoal, é você encontrar clientes. Quando vocês começaram o trabalho de vocês, todo mundo tinha uma lista de clientes potenciais, certo? Por que se faz assim? No mundo inteiro é assim. Você começa primeiro conhecendo, conversando com as pessoas que você conhece. Por quê? Porque essas pessoas que você conhece já te conhecem não de ontem, mas de já há um tempo, certo? Então existe uma coisa muito importante, um fator que você não conhece não consegue de uma hora para outra, é a confiança, tá? Eu queria que vocês, ok, eu vou falar várias coisas, tem um material aqui que eu posso até dar para vocês, mas eu queria que vocês anotassem, tá? Adquiram o bom costume de anotar. E depois a gente pode, vocês podem, vocês vão pegar essas anotações para vocês lembrarem do que a gente falou, tá bom? Quem tiver dúvida, aí eu tiro essas dúvidas, tá? Na hora. Então, confiança. Lembre-se dessa palavra, confiança. E vamos pensar em confiança. Se eu for conversar com um amigo para falar que eu estou vendendo parafuso, vai falar, vem aí, deixa eu ver como é que é teu parafuso. Ele vai te receber, mesmo que não precise de parafuso. Por quê? Porque ele é teu amigo. Sim ou não? Nem que for para ficar falando como é que foi o final de semana, mas ele vai te receber. Um cliente, uma pessoa que não te conhece, você acha que vai receber você por causa de um parafuso? Não. Então, um ponto é que você está sendo recebido pelo fator confiança. Esse é o mercado base de vocês. Então, vocês vão trabalhar com ele porque isso já vai te ajudar. A lógica é o seguinte: você já vai ter pessoas que já vão te receber pelo fato de confiarem em vocês. Então, vocês vão ter a chance de poder apresentar. Se ele vai fazer ou não, é outro detalhe. Mas vocês têm a chance de eles vão te ouvir, ok? Quando você depois obtém recomendações, que você migra de mercado, outro mercado chama-se Y.
O mercado base de vocês chama-se X. O mercado da recomendação do X é o mercado Y, tá? Y, ok? O mercado Y é aquele mercado que você talvez até já viu essa pessoa numa festa da casa, você foi na festa, no sítio do seu amigo, ele estava lá. Mas você não conversou com ele, mas você sabe quem é. Então você tem uma certa, assim, você conhece a pessoa, mas você não tem intimidade com a pessoa. Esse Y, ele indica uma outra pessoa, ele recomenda uma outra pessoa, certo? Essa outra pessoa chama-se Certo. mercado Z. Z de zabumba, tá? X, Y, Z. O mercado Z é um mercado de pessoas que você nunca viu na vida. São ilustres desconhecidos. Tudo bem? E aí, Sim. essa pessoa do mercado Z vai te recomendar outra pessoa. É Z também. Aí é Z, Z1, Z2, Z3, Z, 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 Z. Qual a importância do mercado X? São as pessoas que já vão te receber logo de cara. Aí depois a gente vai falar sobre isso. Pô, mas às vezes meu amigo me recebe, mas não me recebe mais ou menos. Ok, depois a gente vai falar sobre isso. O Y também vai te receber porque ele recebeu a recomendação do X. Agora o Z está longe. Então o que acontece com a atividade de vocês? No começo, quando você está fazendo o trabalho, como a Clara falou, pô, no começo estava indo bem, né? Alguns vocês também, vocês tiveram um começo legal, certo? Só que a coisa começa a patinar quando você entra no Y, e esse Y não é tão. Você não consegue conexão com ele. E aí, quando você entra no Z, aí que escorrega de uma vez. Por quê? Porque você não tem conexão mesmo com essa pessoa. Então, qual que é o ponto para nevrálgico? É você saber conectar. Então, o grande ponto desse trabalho é você saber conquistar a confiança, quer dizer, passar a sua confiança para essas pessoas. Como é que eu faço isso? Recomendação. Vocês vão aprender como obter uma recomendação. Não é pedir nem indicação, tá? É obter recomendações. Vocês vão aprender como obter recomendações de uma forma com que ele entenda que é importante proteger os seus amigos. E aí ele vai recomendar gente boa para você. Então, o grande ponto, eu vou comentar daqui a pouco, é como eu vou conseguir transferir de mercado. Se eu conseguir fazer bem essa transferência, eu consigo, primeiro, ser bem recebido. Segundo, eu consigo mudar de mercado. Eu consigo ir para o mercado melhor, poder aquisitivo maior, tá? Ah, mas Abe, eu já tenho gente que ganha bem. Sim, isso pode acontecer. Você pode conhecer pessoas que são empresárias, um diretor, um fazendeiro. Meu tio é empresário, é industrial. Ok, tá? Você pode até conseguir fazer seguro dessa pessoa, só que você não sabe por que você fez. O que acontece? Você faz, pô, deu certo. Só que essa pessoa ele fez por tua causa, porque ela gostou de você, ou que ela gosta de você. Então você tem a falsa impressão de que, pô, agora sou bom pra caramba, hein? Pô, tô bem na fita. Eu consigo fazer qualquer coisa agora. Não é bem assim. Você fez, mas você não sabe por que que você fez. Você não sabe nem como você fez, tá? Aconteceu, ok? Pode ser que vocês estejam vivendo um pouco disso, tá? Então, por que que eu estou falando sobre isso? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é treinar com essas pessoas. Você tem que aprender a fazer e treinar com alguém. Na verdade, não é uma palavra feliz, né? Vou treinar com meu amigo, vou treinar com meus familiares. Mas é basicamente isso.
Por quê? Porque essas pessoas, elas gostam de você, elas confiam em você. E mesmo que você erre, mesmo que você fale errado, sabe? Mesmo que você esqueça, não tem problema, elas vão te perdoar. Porque elas são seus amigos. São pessoas que gostam de você. Já no mercado Y, no mercado Z, eles não perdoam tanto assim, tá? O mercado Z, você fala, pô, mas o mercado Z é aquele que eu nunca vi, eu não conheço, como é que eu vou fazer? Se eu não consigo nem me dar tão bem assim com o XY, como é que eu vou fazer o Z? O Z, eu preciso saber como transferir essa confiança e conseguir lidar com o mercado Z, por quê? Porque é o Z que vai garantir o seu futuro. Todo o seu trabalho, todo o desenvolvimento do seu trabalho, é a partir do Z. São as pessoas que você não conhece ainda. Lá você vai ter, como eu já falei, você vai ter pessoas de nível mais alto. Então você tem que estar preparado para chegar até lá, certo? Por isso que tem essa transição do X, Y, Z. Tudo bem até aqui? Alguém, você já Tudo viu bem. isso, né? Você já ouviu isso? Já. Tá? Ok. Pô, Abe, pô, eu tô falando do mesmo. Você está falando a mesma coisa que eu já sei. Sim. Eu estou só alinhando o entendimento aqui, tá bom? Eu estava imaginando que todo mundo sabia de close, mas estou vendo que não, que eu tenho que começar tudo do zero, tá? Para vocês. Não tem problema nenhum. Isso faz parte do que eu faço. Bom, é, quando eu encontro uma pessoa, seja amigo ou não, o que que eu preciso dela? Eu preciso de uma coisa. Eu preciso que essa pessoa queira fazer seguro de vida, não é? Não é? Se você foi vender seguro de vida, não é? Então você precisa que ela queira fazer seguro de vida. O que que faz uma pessoa querer fazer seguro de vida, gente? Quem me diria? O que que vocês me falam? O que É, que faz? necessidade de proteção em vida e garantir a educação dos filhos, Tá. Mas o que que é isso? responsabilidades. Responsabilidade? Que mais? Pode falar. Necessidade. Hã? Necessidade? Necessidade. Pode falar, meu gente. Eu quero que vocês chutem aí o que Eu for, não acho, tem Uma problema. eu acho que garantia, é, uma proteção, né? Proteção? acho Que que é mais? despertar a necessidade, A a necessidade. urgência, Hum. despertar, como é que eu vou dizer também, a Você está falando responsabilidade para para ele colocar em despertar a favor necessidade para dele. ele, para despertar a necessidade nele, trazer um cenário que ele consiga entender. Ela, Igual ela fala lá faz no por medo T-Com, de de perder levar ele para o dinheiro. inferno de Dante, né? Hum. Levar O ele que para o você inferno acha, de Dante, Mailson? literalmente mostrar uma doença, mostrar alguma coisa que faça ele entender que esse risco é iminente para ele agora. Mas, ah, mesmo que ele veja tudo isso, se ele não quiser fazer, ele não vai fazer, né? Se ele não quiser Faz entender, não, ele não vai entender, né? não. O É isso que que eu que queria faz? saber, como é que faz para ele fazer isso? Tá. Você tem alguma ideia, Rodney? O que que faz uma pessoa querer fazer um seguro de vida? Rodney? Está ouvindo? Acho que não. Oi, Carlos. Está Então, ouvindo? quando eu fechei. Tô ouvindo, tô ouvindo. Quando eu fechei seguro, eu era da Prude, né? Antes do Element Life. Hum. E eu fechei na época dos apólices, né? Assim, o que me fez na época fechar é ter perceber o pior cenário e preparar minha família o minimamente possível. Foi isso. Tá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá. Sim. Eu vou fazer um resumo para vocês, tá bom? Tudo que a gente falou aqui, que eu discuti com todos vocês, exceto sessão empresarial, mas dá para colocar também, tá aí dentro. Vocês vão entender, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar da lógica da proteção. Quando eu vou fazer esse trabalho, eu preciso entender algumas coisas. Então, o que que me leva a fazer a minha proteção? Essa palavra chama-se atitude. Eu tenho que ter atitude, não é isso? Atitude minha.
Sim, Minha atitude. Sim ou não, pessoal? sim, Concordam? Essa é a minha Sim, sim. palavra. Então, gente, lembrem-se dessa palavra. Eu tenho que fazer com que o cliente tenha essa atitude, tá bom? Mas você consegue fazer ele ter atitude? Você consegue fazer uma pessoa ter atitude? tem que Atitude conseguir, né? Tem que dar um Tem que jeito. ter, é o tem que dar objetivo, um Tem que né? jeito. conduzir ela lá, né? Tem que dar um jeito. Se ele não tiver atitude, ele vai fazer o seguro de vida? Não, Se ele não tiver atitude, ele vai te atender seu telefone? não, Se ele não tiver seguro de vida, desculpa, atitude, ele vai te receber, ele vai te ouvir, ele vai te dar informações, tá? Então tá aqui, ó. Tudo isso aqui, ligação, visita, te receber, ouvir, dar informações, decidir sobre seguro de vida, assinar a proposta, proteger sua família, tudo isso aqui tem a ver com atitude. Inclusive recomendar e pagar o seguro, certo? Mas, como eu falei, você tem essa atitude do cliente, você consegue fazer o cliente ter atitude? A atitude está com ele, a decisão é dele, gente. Então, o meu trabalho é conseguir fazer com que esse cliente tenha atitude. Porra, bem, mas caramba, como é que eu faço isso? Tem uma fórmula. Eu vou ensinar para vocês, tá? É o seguinte, a atitude que ele tem que ter para poder fazer isso aqui, ó, para atender uma ligação, para atender você na visita, para te receber, para te ouvir, para dar informações, para decidir, para assinar, para proteger a sua família, para recomendar alguém para você, para pagar o seguro, chama-se QMQV. Porra, o que é isso? QMQV, querer mais que você. Então, o cliente, ele tem que querer mais que você. Isso faz parte da sua atitude. Então, se ele tiver a atitude de te atender, de te receber na visita, te ouvir, tá, as coisas vão acontecer, tá? Pô, mas Nabi, você acabou de dizer que eu não consigo mexer na atitude da pessoa. Ela não tem essa atitude, não tem esse poder. Tem uma coisa que você consegue fazer, que é o efeito Triple A. Efeito AAA. Vocês já ouviram falar? Eu acredito que não, porque foi eu que inventei isso aqui. Não. Vocês não vão ter ouvido falar disso aqui, não. Tá? Então, o que que é Triple Ó, eu acho que eu fui privilegiado que eu ouvi esse QMQV aí que você inventou. Primeiro que os meninos, até comentei com a Clara e com o Irá. A? Ah, tá. Eu falei para você, né? Então, Triple A, atenção, ação, atitude. São três coisas que levam à atitude. Primeiro você precisa ter a atenção da pessoa. Quando você consegue a atenção da pessoa, ela vai te ouvir, tá? À medida que você vai fazendo isso, você vai fazendo com que ela comece a entender e aí ela toma uma ação. Você consegue fazer com que ela tome uma ação. E essa ação faz com que você gere uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa primeiro e sentir aquilo, e depois aí você fica com aquilo, tá? O seguro de vida é assim. Até você ter o seguro de vida, você não acha que aquilo é importante, ou que, sabe, que eu preciso fazer isso agora. Mas depois que você assina a proposta, e você tem a pólice, e você entende o valor daquilo, aí começa a surgir você, puxa, como isso aqui é importante, puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Eu não posso deixar minha família desprotegida, eu não posso cancelar esse seguro. E aí surge a atitude dele de manter esse seguro de vida, ok? Ah, mas, Abi, como é que eu consigo a atenção? Como é que eu consigo a ação? Como é que eu consigo a atitude? Então, vamos lá. Você vai primeiro utilizar o GMC.
O quê? Isso é carro chinês? Não. GMC, gatilho mental do corretor. Vocês vão utilizar uma ferramenta psicológica. Vocês vão usar frases, vocês vão usar palavras, assim, histórias, até a sua fisionomia, etc. Várias coisas que vão ativar cerebralmente o cliente e ele vai agir. Ele vai te dar atenção. Então, quando você consegue usar os gatilhos mentais corretos, numa sequência, isso vai ativando a atenção da pessoa e ela começa a ter atenção em você. E esses mesmos gatilhos mentais vão fazer que você tenha uma ação. O gatilho mental, ele ativa uma parte do cérebro que faz você sair da sua zona de conforto. Então, você precisa entender quais são esses gatilhos mentais e saber usar. Pô, cara, eu nunca usei. Não, você já usou. É que você não sabe que aquilo é um gatilho mental, talvez. Você usa, com certeza, no seu trabalho, só que você não tem consciência disso. A hora que você tiver consciência desses gatilhos mentais, aí você vai usar conscientemente, estrategicamente, tá? E aí você vai conseguir ter a atenção, ter a ação e, com isso, obter a atitude. Tudo bem? Muito bem. E onde é que eu vou aprender isso, Abi? Está tudo no curso, tá? Tá tudo lá. Tem mais de 20 gatilhos mentais que vocês vão aprender a usar. Mais de 20, tá? Ok. Não dá para nós ter umas 3 aulas por semana, não? Oi? Para acelerar. Dá para a gente ter umas 3 aulas por semana, não? Para acelerar isso aí. Tá bom, cada aula eu vou falar um pouquinho. Tá legal, vamos lá. Outra coisa, você tem que saber que existe um processo chamado processo de ida. Ué, que ida? Com 2D ainda. ida é o acrônimo de insatisfação, desejo, decisão e ação. Então, para você conseguir a ação de uma pessoa, você precisa tocar a insatisfação dessa pessoa. Não é provocar, gente, é tocar. Ela tem uma insatisfação. E ela tem que ter a consciência dessa insatisfação. Ela tem que entender que ela tem essa insatisfação. Tá? Porque quando você toca isso, ela tem um desejo. E esse desejo leva ela a uma decisão. E depois dessa decisão, leva ela à ação. Eu não vou detalhar aqui, senão eu vou ter que dar uma aula aqui de novo para vocês de cada coisa. Mas isso aqui vocês vão saber, tá bom? Então, olha só. Eu quero chegar na atitude, né? Eu consegui a atenção, eu consigo com isso a ação, isso aqui gera a atitude. Tá? Então, é um trabalho, é um conjunto de coisas que vocês têm que fazer para gerar atitude nessa pessoa. Tá? Vamos entender mais um pouquinho. Os pilares do processo de proteção. Vocês estão fazendo um trabalho que é um processo. É um processo que eu chamo de proteção, não é um processo de vendas. Mas sabe, não é processo de vendas. Todo mundo aprende como processo de vendas. Por que que eu não quero usar o processo de vendas? Porque isso leva você ao erro. O que acontece quando você pensa em processo de vendas? Qual a ideia que você tem? O objetivo é um processo que tem o objetivo de Entendi. vender. Aí você vendeu, acabou, né? Opa, consegui vender. Yes, vendi. Tá errado, gente. Não acaba na venda. O processo ele continua, porque você não é só vender a pólice. Você tem que ainda emitir essa pólice. Você tem que ainda, sabe, entregar essa pólice. Essa pólice ainda
ela tem que ser mantida, você tem que acompanhar esse cliente. Quando que realmente você vai proteger esse cliente? Quando você entregar o benefício. Muita gente fala, não, eu apresentei a proposta para o cliente, adorou, ele até chorou na minha apresentação. Ah, então eu protegi ele. Será que eu protegi mesmo? Se ele falecer agora, ele está protegido? Não. Ah, já sei. Então é quando eu faço a proposta, né? Quando eu preencher a proposta, ele está protegido. Tá. Mas e se ele cancelar a proposta? Ah, não. Então eu. Se a proposta não virar apólice. Ah, não. Então eu tenho que emitir apólice. Ok. Então, se você emitir apólice, ele está protegido? Isso. Tá, mas e se a apólice for cancelada? Ele está protegido? Não. Então, caramba, quando ele está protegido? Ele vai estar protegido no dia que você entregar o benefício. Isso é proteção. Por isso, não é só com a venda. Você tem que acompanhar esse cliente. Esse é o seu trabalho. Quando vocês fizeram a entrevista de vocês, vocês falaram, muitos de vocês falam, né? Não, eu gostei do propósito, porque eu posso fazer, eu posso ajudar as pessoas, eu posso proteger a vida das pessoas. Tá. Mas é igual super-herói, tá? Tem responsabilidades. Você tem que ficar lá até o dia que precisar. Então, você tem que ter sucesso. Se você tem que ficar tanto tempo nesse negócio, você tem que ter sucesso nisso. Concordam? Então, por isso que você tem que dominar um método e fazer isso para te sustentar por longo tempo, tá? E dentro disso, eu destaco 5 pilares. Primeiro deles, prospecção. Eu tenho o segundo deles, marketing. Terceiro, vendas, publicidade e fidelização. Pô, mas o que é isso? Tenho certeza que não está no manual de vocês. É, por, por que está nessa ordem? Prospecção, você precisa da prospecção para você encontrar clientes potenciais, tá? Depois eu vou falar para vocês o que são realmente clientes potenciais, tá? E aí você vai fazer um marketing. O que é o marketing? O marketing é ligar para ele, abordagem telefônica, marcar a visita, fazer a visita inicial, colher as informações, análise de necessidade, fazer um plano, fazer a apresentação dessa solução no seguro de vida, certo? Isso tudo você está divulgando o seguro, correto? Isso é marketing. Sim. Philip Kotler, você já deve ter ouvido falar, pai aí da administração, marketing, ele diz o seguinte: o objetivo do marketing é tornar a venda obsoleta. Então eu faço um bom marketing, a venda é uma consequência. Então, depois do marketing vem a venda, que é o fechamento, o preenchimento da proposta, certo? Aí tem gente que quer fazer a venda na hora do marketing. Tá certo isso? Não, não está na ordem. Se você fizer isso, a pessoa não está preparada para a venda ainda. Então eu não posso fazer a venda na primeira visita, gente. Primeira visita está no marketing ainda, certo? É por essa razão. Eu não posso fazer essa venda por telefone, está no marketing ainda. Eu tenho que terminar o marketing, porque aí isso me faz com que a venda seja uma consequência, tá? Só que a venda, o cliente, ele não. Ok, ele toma a decisão, se ele gostar, toma a decisão, mas às vezes ele precisa de um empurrão, de uma ajuda. Porque essa decisão, às vezes, não é uma decisão. É uma decisão consciente, mas você precisa da ajuda de alguém, tá? Então, o fechamento é dar um empurrãozinho nesse cliente para ele tomar uma atitude, tá? Eu vou ajudar ele a tomar uma atitude, a atitude correta. E aí preenche a proposta.
E depois disso, depois da venda, vem a publicidade. Então, o que que é publicidade? Bom, tem aí já um jargão, né, que todo mundo fala, né? Publicidade é a alma do negócio. Vocês já ouviram falar, né? Mesma coisa no seguro de vida. Se você não fizer publicidade, você não, o negócio vai por água abaixo. O que que é publicidade? Obter recomendações. É recomendar aquilo que você gostou. Se você viu marketing, gostou daquilo que você viu, se você fez a venda, gostou da venda e concretizou o seguro de vida, ele fica tranquilo, ele fica mais favorável a recomendar a gente para você, a ele fazer propaganda do teu trabalho. Certo? Faz sentido, pessoal? Agora, Muito. outra coisa. Recomendação, tem gente que pede aqui na primeira visita. E eu vejo muitos falarem, né? Não, você tem que pedir na primeira visita. Na primeira visita, porque você não sabe se você vai encontrar ele na segunda. Pô, peraí, tá errado isso, caramba. Não posso fazer uma visita, forçar uma pessoa a dar nomes, sabendo que eu não vou mais encontrar com ela. Que isso, tá? Ou então, sabe, tendo a ideia de que, poxa, essa pessoa não vai me receber. Não faz sentido, gente. O que que aconteceu? Tá errado do início. Os clientes potenciais que ele escolheu tá errado, tá? Então, a publicidade na primeira visita pode até ser feita com quem você conhece, o mercado base, mas no mercado Y, Z, não funciona. As pessoas não vão querer saber, não vão querer recomendar antes de ver o final. Sim ou não? Foi isso que foi falado, né? Hum, A gente aprende a pegar recomendação na primeira visita, o Carlos. No meu Tecom foi assim. sim, No meu eu também, foi sei igual do disso. Irá, a gente fez o mesmo, né? Mas a primeira Exato, exato. visita, o Irá e Luiz, eu concordo se for com o mercado base. Mesmo assim, eu não me sentiria à vontade de recomendar alguém sem ter visto tudo. Você se Eu sentiria? ia falar, eu ia trazer isso também, Carlos. A gente é ensinado dessa forma, pedir recomendação o tempo todo, mas com as minhas experiências, eu não tive experiências positivas de pedir recomendação e abordagem com o mercado Y. Muita gente falou assim, mas eu nem vi o que você vai me apresentar, por que eu vou te recomendar? Eu já levei uma taca dessa, assim, Ah, sabe? e que eu vou me sujeitar a ouvir isso, se eu sei que isso vai acontecer? Pensem em vocês, se fossem vocês. Eu mal conheço essa pessoa, daqui a pouco ela quer que eu já recomende alguma coisa para um trabalho que eu nem vi até o final. Não dá certo. Então, vamos lá, vamos trabalhar de forma inteligente e estratégica. A gente tem que pensar no momento dessa pessoa. Eu não vou pedir, não faz sentido eu pedir, fazer publicidade quando eu estou ainda no meio do marketing, certo? Aí, depois, vem a fidelização, que é a pólice, emissão da pólice, a entrega da pólice e é o pós-venda. A fidelização é... Por que o nome fidelização? Porque eu quero que ele fique comigo. E para isso, depois vão acontecer novos negócios, cross-selling, upselling. Vocês sabem o que é cross-selling e upselling, né? Upselling, É, up é para cima, então você fazer algo, ele já tem uma coisa, já tem um seguro temporário, você vai fazer um outro seguro temporário porque nasceu um outro filho, você vai aumentar o capital segurado, alguma coisa assim, de alguma coisa que ele já tem. Cross-selling é você vender uma outra coisa, um outro produto que ele não tem. Por exemplo, saiu um novo doenças graves. Ele não teve doenças graves na primeira vez. Poxa, aí você aproveita, apresenta doenças graves. Ele, pô, isso aqui é legal. Pronto, você fez um cross-selling, tá? Essa é a diferença, ok? Upselling, cross-selling. Então, depois da policy, isso quer dizer que você tem chances de fazer upselling, cross-selling. E outra, recomendações.
a pessoa já gostou do seu trabalho, ela já tem uma apólice. Você vai entregar essa apólice, você não vai pagar nada por essa apólice, porque a apólice já está paga, certo? Ele vai gostar mais ainda do teu trabalho. É uma situação extremamente favorável para ele recomendar mais gente para você. Assim, tipo assim, esquecemos de alguém, né? Tá? Tudo isso depois vocês vão aprender. Mas é uma oportunidade muito positiva, muito favorável na fidelização, na entrega da apólice, ou depois da entrega da apólice. Quem diz que só pode ser uma vez? Você pode voltar para esse cliente para fazer uma revisão de plano, e na hora que fizer a revisão de plano, ele já conheceu outras pessoas, ele já viu, ele já teve amigo que teve filho, que ele não recomendou na outra vez. Aí ele fala, pô, agora eu tenho um amigo aí que ele tem um filho, nasceu gêmeos. Pô, eu só acho que vai ser legal ele conhecer, porque agora ele tem mais consciência do seguro de vida também, porque ele tem. E aí ele, depois, na fidelização, depois, no pós-venda, ele vai te recomendar mais gente também, certo? Ok? Então vocês vão aprender nesse programa essas 5 etapas. Tá? Todos esses 5 etapas, não, pilares, ok? Esses pilares, cada um deles. E o mais importante é recomendação. Não é à toa que dos 4, 5 que colocaram temas para abordar, mais da metade é recomendação. Por quê? Recomendação, como o Irã mesmo falou, se eu não tiver, eu quebro. Eu quebro. Tem 2 tipos de cliente, pessoal. Desculpe, 2 tipos de corretor. Um que dá certo e outro que não dá certo. Pô, mas por que que esse aqui não dá certo? Ah, ele não dá certo, porque a primeira conclusão que você chega, provavelmente ele não sabia vender, né? Por isso que ele não deu certo. Mas não. Todos esses que não deram certo sabiam vender. Todos eles sabiam fazer seguro de vida. Ah, então vai ver que ele não estava motivado, né? Ele não estava empenhado. Não. Todos estavam empenhados. Todos queriam dar certo, assim como vocês. Ué, então por que que isso aqui não deu certo? Ele não deu certo por um motivo. Em determinado momento da sua trajetória, ele não tinha mais cliente para visitar. Se ele não tem cliente para visitar, o que que acontece? Ele tem pouca visita para fazer. Tem pouca visita, ele não vende produto, ele não vende seguro, não entra comissão. Ainda tem pouco cliente, não entra comissão, não tem recomendação também, vai piorando cada vez mais. Chega uma hora que fica insustentável, você não consegue se manter financeiramente. E aí você desiste. Já viram isso, gente? Isso acontece sim, tá? Eu imagino até que vocês talvez estejam sentindo alguma pontada disso. Você começa a ver o seu futuro assim, pô, mas peraí, caramba, eu não tenho gente para visitar, como é que eu vou fazer? Olhe para a agência. Você olha na sua agência, você pode ter certeza, aqueles que estão penando, que estão sofrendo, que não conseguem ter visitas, é por falta de cliente. Não é porque ele não quer, ele não tem cliente. Se ele não tem cliente, por mais técnica que ele tenha, ele não tem como fazer seguro de vida, certo? Então, o cerne do nosso negócio é saber como obter clientes, mas não é qualquer cliente, tá? Porque senão eu pego uma lista de casamento aí, ó, pô, pega uma página amarela aí, não sei se existe isso hoje, pega uma página amarela lá e começa a visitar todo mundo. Pega uma lista de médico lá, tá tudo frio. Não é assim. Por que não é assim? Fator confiança. Lembra que eu falei no início? Fator confiança. Como eu consigo confiança? Através da recomendação. A recomendação é uma forma de você aquecer o seu contato.
E aí vocês vão aprender como fazer isso, tá? Então, você tem que ter recomendações qualificadas. Eu chamo isso de processo de obtenção de recomendações. Ué, mas não é um processo de vendas? Eu acho que não. Acho que não, eu tenho certeza disso. Não é um processo de venda. Porque a venda não resolve o seu problema. O que resolve o seu problema é a recomendação. Eu acabei de dizer, você morre porque você não tem clientes potenciais. E o Irá cantou a bola hoje. Pô, cara, eu sei que se eu não tiver recomendação, meu negócio vai pro beleléu. Não foi isso, não, tá? Então, eu tenho que saber, eu tenho que fazer, construir um processo de obtenção de recomendações. E não é qualquer recomendação. Tem que ser recomendações qualificadas. Recomendações que me ajudem, tá? Recomendações que se transformam em primeira visita. Então não adianta qualquer nome. Tem que ser nome que se transforma em primeira visita. Então guardem isso. Não é qualquer nome. É um nome que se transforma em visita. Pô, Mabe, peraí, mas quem é? São essas pessoas? Então eu vou passar uma fórmula para vocês, tá? PF é igual a NDU. PF é igual a NDU. PF não é Polícia Federal, não é prato feito, PF é perfil favorável. Pessoal, vocês trabalham num mercado onde as pessoas não querem saber de seguro de vida, certo? Não querem falar de morte, velhice, invalidez, doença, não querem falar de funeral, não querem falar de inventário, não gostam desse assunto. Outro problema, as pessoas não te admiram. Eles acham que a tua profissão, a nossa, né? É a última coisa que você tinha. Você não tinha mais nada para fazer na vida. Aí você, pô, ok, vou ser corretor. É isso que eles acham. Pura falta de conhecimento, tá? Desinformação, ok? Então vamos imaginar, vamos pensar um pouco em por que que isso acontece. É porque a gente não tem cultura de seguro de vida nesse país. As pessoas não entendem a importância do seguro de vida e não entendem a importância desse profissional. Então, eu vou contar para vocês como é que é em outros países. América do Norte, Europa, como é que é isso? Países onde desculpe, regiões onde tem países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, as pessoas já passaram por guerras, por privações, e eles entendem que a morte faz parte da vida. Faz parte. A gente nasceu, um dia vai morrer. E como eles sabem que isso vai acontecer, eles se preparam. Então, eles sabem que se acontecer se esse fato acontecer prematuramente, pode ter um grande estrago, causar um grande problema na vida dessa família, na continuidade dessa família, na dignidade dessa família, certo? Então, o que que eles fazem? Eles fazem seguro de vida. 60 a 70% desses povos têm seguro de vida. Tá? Então, o seguro de vida faz parte da cultura deles, faz parte do dia a dia. Eles falam de seguro de vida sem ter nenhum ranço, nada disso. Faz parte, ué, tá? Faz parte da vida. E o profissional que vende esse seguro, que comercializa esse seguro, é o corretor de seguros, ou então o agente, né, nos Estados Unidos chama-se agent. Esse profissional é muito bem visto, ele é admirado, é um profissional que eles respeitam. Por quê? Porque eles sabem que esse profissional faz um trabalho que, inclusive, ajuda a sociedade. Ele é uma pessoa que vai conscientizar e vai levar a oportunidade das pessoas se prepararem, se protegerem para aquilo que vai acontecer um dia. Então, as pessoas admiram esse profissional. Estados Unidos, por exemplo, é um dos países onde o corretor de seguro de vida é uma profissão cobiçada. O americano ele quer ser corretor. Olha só, gente. Por quê? Primeiro, pelo lado profissional, eles admiram, né? Eles respeitam, eles acham que isso é um trabalho importante.
E segundo, ganha muito bem. Ganha bem, tá? Então, eles querem ser corretores, seguro de vida. Aqui é o contrário. Aqui, ok, vocês estão conhecendo esse mercado. Mas outras as pessoas comuns, normais, elas não sabem o que que é isso. Eu já vi corretores na minha agência que iam visitar amigos, aí ele falou, pô, agora eu virei corretor, né? O amigo olha assim, pô, mas espera aí, você jogou o seu diploma fora para ser corretor? Você está com algum problema financeiro? Você não quer que eu converse com o RH da minha empresa para ver se tem alguma vaga para você? Tem corretores que ouvem isso. Quer dizer, a pessoa acha que você está na pior, tá? Mal ele sabe que talvez esse corretor que está falando na frente dele ganha mais de 3 vezes que o salário dele. Ele não sabe, ele não tem ideia, tá? Então, é isso que vocês vão enfrentar. Um mercado onde ninguém quer saber do produto e ninguém só quer saber do profissional. Então, eu tenho que pensar de forma estratégica. Eu tenho que pensar, caramba, eu tenho que visitar pessoas que me são favoráveis, que vão me receber, certo? Quem são essas pessoas? Essas 3 características que eu falei: necessidade, disponibilidade financeira e urgência. NDU. Então, lembre da lista que vocês começaram. Se eu for visitar, eu preciso primeiro visitar quem tem filhos. Por quê? Porque uma pessoa que tem filhos vai entender mais rapidamente, mais facilmente a necessidade de seguro de vida. Sim ou não? Ele vai, pô, isso aqui faz sentido, né? Na hora ele vai olhar e falar, caramba, puxa, acho que está na hora de eu pensar na proteção da minha família, né? Ele tem filhos, ele pensa isso. Se você for visitar um solteiro que não tem nenhum passarinho para dar água, sabe? Não tem nenhum pé de manjericão para jogar água. Gente, essa pessoa não vai querer esse seguro de vida. Para que seguro de vida? Não, não, eu vou para balada. Não, não quero seguro de vida. Eu prefiro gastar com outra coisa. Então, se eu for escolher pessoas solteiras, eu tenho uma grande chance, um perigo, vai, de ouvir um não logo de cara. Ah, mas Abe, eu visitei meus amigos solteiros, eles fizeram. Mas não foi fácil, né? Você teve que ir lá conscientizar, sabe? Agora, se você vai falar com uma pessoa que tem filhos, a pessoa já, opa, isso aí me interessa. Deixa eu ouvir. E ele te ouve até o final, ok? Segundo ponto, disponibilidade financeira. Eu preciso encontrar pessoas que tenham capacidade de pagar o seguro de vida e manter ele até o dia que precisar. Então, precisam ser pessoas que tenham uma renda condizente, com essa situação. Ele tem que ter uma folga para poder pensar em colocar um seguro de vida no seu orçamento, tá? Então, se você vai visitar uma pessoa que ganha lá seus 5, 6 mil reais, aí ele tem um filho, ok, ele vai te receber. Mas na hora que você vai falar de pagar R$ 400, R$ 500, R$ 600, vai falar, não, obrigado, não preciso, não quero, eu não estou duro, né? E isso vai fazer com que essa pessoa nem queira te ouvir até o final. Mas se você for visitar uma pessoa que ganha acima de 10, 15 mil, 20 mil reais, a pessoa tem filhos, ela vai te ouvir, ela tem como pagar, e ela vai ouvir até o final, tá? Porque ela não tem essa, essa trava, pô, eu não tenho dinheiro. Ela não tem essa trava, ok? Então, são duas coisas favoráveis. E a terceira é a urgência. A pessoa precisa sentir urgência. Tem gente que sente mais urgência, tem gente que sente menos. Quem sente menos
uma pessoa que já tem patrimônio, já tem alguma coisa preparada, né? Vocês visitaram pessoas assim, a Clara está fazendo assim, pois é. Eu visito lá um cliente que é fazendeiro, tem lá 3 milhões em cabeça de gado. Aí você vai falar com ele vai te ouvir, ele tem filhos, ele vai te ouvir, ele tem como pagar. Mas na hora que você mostra tudo, ele fala, olha, Clara, eu gostei do teu trabalho, bem legal, achei bom, mas acho que eu vou fazer, tá? Mas no ano que vem, depois do ano novo, eu faço. Porra, depois do ano novo? Aí, né, você vai tentar falar para ele que não, isso aqui é importante, precisa fazer antes. Ele vai dizer, vai te ouvir, vai dizer assim, eu entendi, mas não tem pressa. Se acontecer alguma coisa comigo, minha família tem 3 milhões em boi lá. É só vender os boizinhos, pronto. Você vai falar o quê? Né? Como é que você vai argumentar? Porque tem argumento? Tem. Mas é diferente, por exemplo, de você visitar um médico, um profissional liberal. Um médico que ganha aí seus 30, 40, 50 mil reais. Se ele falecer, quem é que vai trazer isso para a família no dia seguinte? Quem? Ninguém. Então, quando ele percebe isso, ele fala: caramba, como eu estou sendo irresponsável com a minha família. Por que que eu não pensei nisso antes? Se acontecer alguma coisa com ele, como é que eles ficam comigo, né? Como é que eles ficam? Ah, não, eu não posso dormir com essa, não. Eu vou resolver esse negócio já. E ele faz o seguro. Lembra do QMQV? Ele vai querer mais que você. O que que o corretor quer no fechamento? Quer que o cliente feche o seguro, certo? O que que o corretor quer? Ele quer que o cliente te dê várias recomendações, certo? É QMQV? Não. Você está querendo mais que ele. Você tem que fazer com que ele queira mais que você. Quando você conseguir levar ele para esse caminho, aí ele vai querer proteger a sua família, e ele vai entender a importância do seguro de vida, e ele vai recomendar gente boa para você, tá? Então, respondendo a pergunta ah, de algum de vocês, como eu vou conseguir bons clientes? É um processo, pessoal. Não é uma frase, não é uma parte do processo, é todo, é o todo. E é isso que vocês vão aprender, tá? Você vai fazer uma obtenção direcionada. É importante vocês direcionarem, tá? Quando você vai obter recomendação, o cliente não sabe quem recomendar. Muitas vezes ele fala, pô, não sei, não tem, não conheço ninguém, não tem ninguém, não lembro de ninguém. Não é assim? Depois eu passo para você. Eu não lembro agora, não. Eu te passo via e-mail, né? Espera deitada, porque sentado você vai cansar, tá? As pessoas vão te engambelar, elas vão te enrolar. Então, você precisa ajudar ele a fazer isso. Pô, mas como é que eu vou fazer? Vocês vão aprender. Vocês vão aprender e vocês vão aprender um método onde vocês não vão esquecer de fazer as coisas, tá? Vocês vão ter um discurso todo já delineado, tá? Com acrônimos do que você tem que falar, tá? Para você não se esquecer, tá? E se você fizer isso, você vai não só obter nomes qualificados, mas você vai ter em quantidade também. Rapaz, que mundo maravilhoso. Pois é. Já que é o ponto que mais pega, que mais dói no cliente, no corretor, e que faz ele não ter atividade, ou que faz ele desistir desse negócio, ora, eu tenho que ter um processo, assim, infalível. Eu tenho que ter um processo extremamente poderoso de obtenção de recomendação. E não é qualquer nome, eu já falei.
Tem que ser nomes que se transformam em primeira visita. O que quer dizer essa frase? Nomes que se transformam em primeira visita quer dizer que você já ligou para ele e ele já encaminhou para a primeira visita. E não adianta você ter nome e para na abordagem do telefone. Ou você não consegue chegar nele. Eu preciso ter nomes que eu consiga chegar nele, ele já esteja disposto a me ouvir e se transforme na primeira visita. Entenderam? Então, isso também é o que eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Ok, eu estou na obtenção de recomendações, eu preciso obter nomes qualificados. Lembra que eu falei agora há pouco, mostrando aqui, ó, necessidade e disponibilidade financeira e urgência. Poxa, então eu quero casado com filho, eu quero gente que ganha acima de 10 mil e eu quero a gente que para profissionais liberais. Se eu falar isso para o cliente, o cliente vai falar, pô, mas o que você quer fazer, rapaz? Sabe? Pô, por que acima de 10 mil? Né? Por que casado? Né? Por que profissional liberal? Por que empresário? Por que médico? Ele vai começar a falar, pô, mas o que esse cara está querendo? O que essa pessoa está querendo? Então eu tenho que chegar e ter um discurso adequado para o cliente entender que que é importante ele recomendar pessoas que tenham um perfil favorável para fazer seguro de vida. Porque não é qualquer pessoa que consegue fazer o seguro de vida. E não é qualquer pessoa que precisa de um seguro de vida. Então, como é que é esse perfil favorável? Eu vou lembrar do um perfil preferencial, tá ok? É um perfil preferencial. Eu falei do perfil favorável, né, que você precisa ter. Mas na hora de você obter recomendações, você vai falar do PP, perfil preferencial. Aí muda de NDU para NIU. E aí você vai falar do cliente, para clientes de necessidade e impacto financeiro e urgência. Isso é uma parte muito importante que vocês teriam que saber para obter recomendações. Então, é o discurso de como eu chego e falo para a pessoa quem são as pessoas que têm preferência para conhecer seguro de vida, as pessoas que têm sentem necessidade. Aí você fala do fato de ter filhos. Impacto financeiro é quem vai ter mais impacto financeiro na sua vida, na sua família. É quem ganha mais. Quem ganha perto lá de 5, 6 mil reais, se ela é CLT, ela ganha pelo INSS, se acontecer alguma coisa, ganha mais ou menos isso, 5, 6 mil reais. Agora, aquela pessoa que ganha 15, 20 mil, se cair para 5 mil, como é que fica a vida dessa pessoa, a vida dessa família? Então, ela se perde toda. Então, eu vou falar para o cliente como ele entender que são as pessoas. Eu preciso primeiro falar com as pessoas que sentem mais impacto financeiro. E a terceira é a urgência. Profissionais liberais têm mais urgência. Mas isso também nós vamos ver, tá? E outra coisa, qual que é o objetivo da primeira visita? Pegar os dados, Oi? pegar os dados, a ADN, Pegar ADN, análise de objetivo da necessidade, primeira visita. O que você acha, Uirá? O gerar conexão. objetivo é, eu acho que é despertar o interesse dele, trazer a Despertar interesse dele. necessidade. O que você acha, Luiz? Eu acho que eu fico mais com essa fala do Irá, de você conseguir fazer a propaganda do seu produto para o cliente, conseguir despertar nele a necessidade, identificar um pouquinho dos pilares que eu anotei aqui que você passou, né, Hum, de fazer, depois da prospecção, você conseguir fazer um bom marketing com esse cliente desse produto, tá. e no fechamento da proposta você se torna recomendável. Acho que é mais o despertamento mesmo, de fazer o Tá. cliente entender a necessidade, de fazer ele acordar para a necessidade e a urgência de contratar um seguro. E você, Clara, o que você acha? Eu também sigo na mesma linha, acredito que seja o despertar, ele já comprar, sentir a necessidade de já comprar o produto ali mesmo, despertar o interesse e ir para a segunda visita. Acho que é isso. Interesse em ir para a segunda visita?
Hum. Isso. Rodney, o que que você acha? Então, Carlos, assim, eu acho que se o cliente não entender que a gente quer ser amigo dele, trazer o bem para ele não vai querer recomendar. Então, quando ele entende que a gente está aqui ombro a ombro para trazer algo benéfico para ele e que os benefícios são muito maiores do que ele imaginava, aí sim fica mais orgânico a recomendação. Tá. Mailson, você lembra de alguma coisa? Eu vou na questão da necessidade, despertar a necessidade e urgência desse Tá, cliente, para fazer sentido as próximas visitas, tá. com os colegas também. Vocês não estão errados, tá? Mas eu queria dar uma visão um pouquinho maior para vocês. Qual que é o objetivo da primeira visita? Fazer o cliente querer ver a segunda visita de qualquer jeito. Entenderam? Eu vou fazer ações na primeira visita para que ele fique com uma baita vontade de ver a segunda. Eu não posso deixar de ficar sem ver a segunda visita. Se ele tiver essa vontade, ele te recebe ou não na segunda visita? Então, caramba, o que que você está fazendo na primeira visita que faz com que ele sinta isso? Não, eu estou despertando a necessidade, Abi, mas será que é só necessidade é suficiente? Como você está despertando a necessidade? Onde? Como é que você está fazendo isso? Despertar necessidade, você pode falar, pô, meu, e se você morrer? Como é que fica a sua família? E se você ficar numa cadeira de rodas? Né? Você faz até assim, cara. Se você ficar fazendo uma cadeira de rodas, como é que fica a tua família? Não é? Se você começa a falar coisas que, assim, de certa forma até assustam o cliente, ou ele se sente assim, encurralado, não vai ser legal. Será que ele vai te receber na segunda visita? Ele vai querer te receber? Mas por que que essa pessoa some? Ela não me ouve mais, não vem, não me recebe mais na segunda visita. Talvez tenha alguma coisa na primeira visita que não faça ela querer te receber na segunda. Então, o que que eu estou fazendo? O que que eu preciso fazer para que ele queira, assim, ele saia da visita falando assim, putz, nossa, eu preciso ver essa segunda visita, eu preciso ver, isso aqui é muito importante para mim, que ele saia lá e vai falar com o cônjuge, vai falar com o amigo, tá? Eu tenho que criar isso, tá? Por isso, o objetivo da primeira visita é fazer com que ele queira te ver de qualquer jeito na segunda visita. Como fazer isso? Depois eu vou mostrar para vocês. Outra coisa, qual que é o objetivo da análise de necessidade? A análise de necessidade que vocês fazem vai colher as informações do cliente, não vai? Qual que é o objetivo daquilo? Eu diria que é, focar num planejamento personalizado. Hum, Uma vez que ele expõe as necessidades, nós vamos trazer a ele o que ele precisa para suprir as necessidades. tá. Que mais? Caio, o que que você acha? Acho que é exatamente isso. É ver as necessidades dele, porque não adianta você levar uma coisa que não vai fazer sentido para ele, né? Cada pessoa Hum, tem uma realidade econômica, uma realidade financeira. E se você leva uma coisa barata, que não cobertura barata para um cara que ganha bem, não vai fazer sentido para ele. Mesma coisa, se você leva alguma coisa, uma cobertura muito alta, que vai ficar muito caro para um cara que ganha pouco, não vai fazer sentido. hum. Maílson? Eu vou também na questão de aprofundar mesmo a necessidade para sair algo personalizado mesmo, que faça sentido para ele, né? Porque é o que eu Hum. sempre falo no cliente, quando a gente faz o levantamento de informações, para que ele entenda que aquilo ali tem que ser algo correto para que eu traga o real necessidade dele ali, dentro do planejamento. Alguém acha alguma coisa diferente disso que tudo foi falado? Não, eu acho que o pessoal falou assim dentro do que a gente aprendeu mais, né? Só que o Fabrício me deu uma dica um dia, que ele falou que a ADN é para você anotar todos os dados que o cliente te falou
e no fechamento, por exemplo, você usar essas palavras contra ele. Ó, você me passou que tal dia você tinha uma folga financeira de X valor. Então Hum, eu trouxe uma proposta dentro do que você precisava. E por que que agora R$ 1.000 está caro para você? Que você disse que tinha uma folga de 6. Então, hum. assim, você acha que com R$ 1.000 você não protegeria sua família para não cair seu padrão e tal? Foi o que o Fabrício me ensinou mais ou menos, né? Você está Tá, na linha correta. tá. Ah, vamos lá, então. Qual que é o objetivo da análise de necessidades? Vocês têm que fazer análise de necessidades, certo? Você não vai fazer a primeira visita sem fazer análise de necessidade. Qual o objetivo dela? É você deixar o fechamento fechado. Você vai colher as informações, à medida que você está colhendo as informações, você vai tocando nessa insatisfação dele. Lembra do processo de ida? Insatisfação, surge o desejo, aí ele decide, e aí ele faz a ação, que é a compra, tá? Ida. Se você não tocar a insatisfação, nada do resto acontece. Então, à medida que você vai obtendo as informações que vocês estão colhendo, ele também, você vai fazer de uma forma com que ele entenda que ele está com problema. Uma coisa é você dizer para ele, pô, mas se você morrer, como é que fica? Né? A outra é você chegar e perguntar para ele, qual que é o teu projeto para os seus filhos? Qual que é o projeto da educação dos seus filhos? Ah, pô, eu quero um colégio tal, 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 tal. Pô, seu colégio é muito bom. É um colégio de primeira linha, né? Quanto que custa mais ou menos esse colégio assim? No fundamental, né? Quanto é que custa? Ah, é tanto. Vamos fazer uma conta aqui. Você vai gastar isso nos primeiros 9 anos, certo? E ensino médio, quanto é que tá? Ah, mas esse colégio já é tantos reais. Ah, ok, tá. Faculdade. Você está pensando em faculdade? Ah, acho que sim, lógico, né? Faculdade é muito importante. Ok. Se eu fosse pensar numa boa faculdade particular, quanto que você acha que custaria? Ah, tanto. Aí você dá lá os valores. Você soma tudo, para um filho vai dar cerca de 600, 700 mil reais durante todo o período de educação. Ele vai olhar, vai tomar um susto. Vai, caraca, tudo isso. Quando ele olha aquilo, aí você fala, poxa, pô, parabéns, né? Olha só o que você está proporcionando para o seu filho. Você vai proporcionar tudo isso aqui para o seu filho. Poxa, parabéns. Isso aqui é o maior tesouro que você pode deixar garantir para ele. É importante para você que eles se formem numa faculdade ou estudem nesse colégio. É importante para vocês? Para você? Sim, muito importante. Legal. Ok. Ó, eu sou. A minha função é é avaliar o seu risco, ok? Essa é a minha função. Então eu queria agora entender. Você tem alguma coisa preparada? Se acontecer alguma coisa e você não estiver aqui, tem alguma coisa preparada para esse valor? Tem alguma reserva? Não. Tem algum plano B? Não. Se você não tiver mais aqui, a sua esposa consegue arcar com isso aqui? Também não. Ah, tá. Entendi. Anota assim. Não tem. E segue para o próximo assunto. O cliente vai ficar pensando assim: porra, peraí. Eu não tenho, caramba. Como é que eu vou fazer? Eu não preciso ficar batendo. Ele próprio vai entender: caramba, eu estou com um problema. E aí eu vou para as outras coisas. E se o dia a dia? Você precisa de quanto? Você tem alguma coisa preparada para isso? Putz, também não. Se eu não tinha para a escola, dia a dia também não tenho. Uhum, ok. E aí você vai fazendo essa sequência e ele vai se afundando cada vez mais. Nossa Senhora, putz, e agora, caramba? Aí você chega e fala: olha, tem algumas coisas que me deixaram preocupado aqui. De tudo isso que eu falei, o que te deixa mais preocupado? Ah, é a educação aqui, esses 600 mil. Ah, é o dia a dia aqui. Ah, é isso aqui, esse outro funeral, inventário que eu vou me deixar preocupado. Tá legal. De 0 a 10, quanto que deixa preocupado isso? A educação? 10. Poxa, então é muito importante para você a educação? É muito importante. E o inventário? Ah, 7. Uhum, tá. Ok. Olha, se eu tivesse no seu lugar, eu também ficaria preocupado. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho a solução.
e é simples de resolver. Você gostaria de ver? O que o cliente vai dizer? Pô, lógico que eu quero ver, pô. É simples de resolver? Sim, é simples. Eu consigo resolver isso. É simples. Para isso, eu vou ter que fazer uma análise, lá, 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 lá. E eu vou precisar, inclusive, entender se você pode utilizar essa ferramenta. Então, eu preciso entender como é que é a tua vida, a sua saúde. Você toma algum remédio? Que remédio você toma? Para que é esse remédio? Aí você vai pegar algumas informações médicas. Aí terminou aquilo, aí você fala, ok, eu tenho mais algumas perguntas. Provavelmente você já explicou o PIF. Talvez vocês... Quem usa PIF aqui? Presente, imprevistos, futuro. O Luiz usa. Se você explica isso no seu discurso, esse PIF aí na MATLAB fui eu que coloquei, tá? Você, lá nessa hora, você vai falar, lembra que eu falei do PIF? 70% para o presente, 25% para o futuro e 5 a 5 a 10. 10% para os imprevistos. Você lembra? Eu falei, lembro. Então, dentro desse valor de 5 a 10% da tua renda, você acha que é um valor que você estaria, seria favorável, estaria assim, a sua disponibilidade, à sua disposição, você teria disponibilidade para proteger a sua família com um valor aproximadamente assim? Assim, 5 a 10%? Tudo bem. Pronto, você já sabe, já acabou com a objeção de preço. Se você levar um seguro de vida com valor em torno disso, ele vai falar que está caro. Você já tirou as objeção. Segunda objeção. Caso ele te leve um seguro dentro desse orçamento que você está pensando, tem mais alguém que poderia, que, que é necessário a gente conversar para poder falar sobre esse negócio? Ah, eu não decido nada se não falar com a minha mulher. Ah, entendi. Não, eu também sou assim. Eu também tomo muito cuidado, a gente decide tudo junto. Então, poxa, olha, vai ser muito importante eu também apresentar para sua esposa. É importante que ela esteja junto. E aí você consegue fazer a segunda visita com a esposa. E o que vai acontecer? Depois vocês vão aprender a fazer o seguro da esposa também. Vocês vão fazer duas proteções. E a terceira, digamos que te traga um produto onde está dentro do seu orçamento, que a tua esposa também gostou do que ela aprova. Tem alguma outra razão para você não fazer esse seguro de vida na próxima visita, na próxima oportunidade? Tem alguma razão? Se ele falar, eu tenho um financiamento de um imóvel aí que comprei agora, tal. Aí você já sabe qual a objeção que você vai ter lá na frente. Ah, não, tem nada não. Ué, se não tem nada, que objeção que ele vai fazer lá na frente? Acabou a objeção, gente. Então você vai para a segunda visita, praticamente fechado. Ah, mas AB, pode surgir uma objeção. Aí você vai trabalhar a sua árvore de objeções, que é uma outra coisa que vocês vão aprender. O que é uma árvore de objeções? Vocês vão colocar todas as objeções que vocês imaginam que vai surgir do cliente. E vocês vão se preparar para cada uma delas. E quando o cliente falar a objeção, pum, já tem a resposta. E aí, eu costumava até brincar com os corretores, né? Com os meus corretores. E se o cliente falar tal coisa, ele, pá, tal objeção, trata assim, trata assado. Tem corretor que acha até, pô, tomara que ele fale isso. Tomara que ele fale isso. Aí se ele fala, você, pau, já trata a objeção. Então você tem que ficar forte em objeção. Então aqui também um outro problema, por exemplo, do Caio, né? É, o cliente quer falar com a esposa. Tem uma forma de tratar essa objeção? Tem. Vocês conhecem a história a história de conexão do anel de brilhantes?
Não. Já ia perguntar qual a objeção que você usa. Qual o contorno? Anel de brilhantes? Já ouviram falar? Não. Eu já. Não? Nossa. Bom, então vamos lá. É o seguinte, anel de brilhantes é clássico, tá, gente? É clássico. O cliente fala, quero. Pô, o Caio não tá aí. É o Caio que precisa ouvir as. Eu tô ouvindo, tô Ah, ouvindo. tá ouvindo? É o seguinte. O cliente fala, pô, cara, eu preciso conversar com a minha esposa. Eu não decido nada sem ela. Ah, eu concordo com você. Eu também sou assim. Eu gosto de decidir tudo com ela. Agora, tem certas coisas que eu decido por ela. Eu decido sozinho. Por exemplo, se você for comprar um presente, um anel de brilhantes para sua esposa, ah, você vai perguntar para ela, você quer um anel de brilhantes? O que ela vai dizer? Ah, não, agora, acho que agora não, esse anel custa muito caro, né? A gente está com o orçamento apertado agora, acho que não é hora de a gente fazer. Ela vai pensar em você, tá? Ela vai pensar na família, não vai pensar nela. Ela fala, não, 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 não precisa fazer isso agora, não. Ah, talvez mais tarde, numa ocasião, quando eu tiver dinheiro. E ela vai falar não para você. Agora, se você comprar esse anel de brilhantes, levar numa caixa verdinha lá da Tiffany, tá? Buquê de flores. Chega lá para ela e fala, querida, ó, eu, eu queria eu queria te mostrar, eu queria te fazer um sinal de, um gesto, né, de te mostrar o quanto que eu te amo. Eu queria te agradecer por esses anos todos que a gente está junto sabe, te agradecer por você ter essa paciência comigo. Mas eu queria te dizer que te amo e eu comprei esse presentinho para você. Ela abre a caixinha. Oh, não precisava! E ela bota já o anel no dedo e fica, ah, não, não precisava, obrigado, obrigado. Você acha que ela vai mandar devolver? Quanto custa o anel de brilhantes? 30 mil? Você vai dar um seguro de 1 milhão para ela. Você vai dar uma proteção de 1 milhão para ela. E você vai falar, eu tomei a decisão que eu não suportaria que acontecesse alguma coisa comigo e vocês ficassem desprotegidos. Então eu tomei a decisão de fazer esse presente para você. Você acha que ela vai recusar? Você acha que ela vai mandar você devolver? E aí você acha que se você prefere pagamento em qual cartão? No teu cartão pessoal ou no corporativo ou naquele outro que você me falou? Não. Aí você vai fazer um two option one choice, né? Você vai fazer um consentimento Duas tácito. opções, uma escolha. Você vai fazer um consentimento tácito, tá? E você vai fazer uma outra técnica. Mas quando você fala isso, ele já, pô, é mesmo. Tem uma coisa importante. Eu tenho que tomar a decisão. Aí ele vai entender através de uma história, gatilho mental da história, tá? Ok? Eu preciso estar preparado, eu preciso ter essa história treinada e quando eu conto isso, ele chega e fala, pô, entendi. Ah, E ele fecha. desculpa te interromper aqui. Eu fui fazer um fechamento essa semana. Um cara que tem uma barbearia, tem duas barbearias grandes aqui em Goiânia e tal. E aí a esposa dele, eles leem muito livro de venda, de marketing, de PNL, etc. Aí na hora que eu comecei a usar os gatilhos, né? Do avião, com paraquedas, bola de cristal e tal. Aí ela veio com esse negócio. Como é que eu contorno a objeção com ela? Na hora que ela começou a identificar os gatilhos. Na hora que ela identificou os gatilhos, eu falei assim, olha, isso realmente são técnicas de vendas, só que eu não tô com um produto aqui para te oferecer. Isso aqui não é um produto de prateleira. Vocês pagam 10 mil de medicina para a filha de vocês. E se hoje seu marido bater as botas, a senhora também pegar uma doença grave, vocês vão tirar esse dinheiro da onde? Porque vocês vão ter que tratar a doença, porque vocês nem plano de saúde vocês não têm. Aí ela ficou ouvindo, que eu até, na hora que eu aumentei um pouquinho o tom de voz, né? Pra eu poder pegar um comando de autoridade de novo, porque ela quis fazer uma chacota. Aí qual seria uma outra ferramenta, um jeito de a gente contornar a objeção se o cliente identificou que você está usando gatilho
e você pode falar alguma coisa para ele ali para você conseguir contornar isso. Como que seria? Carlos, uma objeção. Você vai fazer um tratamento de objeção e ele entendeu que você está usando uma ferramenta, uma técnica, né? E aí você, como é que eu contorno isso? Olha, eu não estou aqui, o meu trabalho é ajudar o seu marido a te proteger, tá? O meu trabalho é vir aqui te proteger, tá? É uma técnica. Olha, o que que você gostaria de ouvir? O que que você, sabe, o que que eu poderia dizer para você entender que isso aqui é muito importante? Sim, eu uso técnica, sim, porque eu não sei qual que é o teu botão. Eu tenho que fazer você, eu tenho que tentar fazer você, eu tenho que ajudar a te fazer você tomar uma decisão, seja ela correta ou não, quer dizer, fazer ou não. Você tem uma escolha. Aí você usa uma tática escolha. A escolha que você tem é simples, é binária. Ou você escolhe fazer a proteção da família e deixa ela tranquila caso aconteça alguma coisa com você, ou você escolhe não fazer e se acontecer, a sua família vai sofrer e você vai ter que conviver justamente com esse remorso. Qual dos dois você escolhe? Qual dos dois você escolhe? Se você tivesse no lugar da sua esposa, qual das duas será que ela escolheria? Então, o choice que é escolha, né? É uma das técnicas bem fortes para você fazer com que a pessoa se encurrale, fique encurralada. É uma ou outra. Qual que você quer? Tá? Você quer continuar tranquilo? Você quer ter tranquilidade ou você quer viver na incerteza? Tá? Tudo bem? Carlos, Ok. Bom, pessoal, então, eu acabei fazendo o objetivo da obtenção da recomendação. Qual que é o objetivo da obtenção da recomendação? É tornar seu negócio sustentável. Então, por que que você tem que obter recomendações? Senão você não sobrevive. O Ira acabou de dizer. Ele disse hoje no tema da sua mentoria. Pô, se eu não obter, eu sei que se eu não tiver recomendação, eu vou morrer. E é isso mesmo. Tá? Então, qual que é o Carlos, objetivo da recomendação? É você tornar o seu negócio sustentável. Vocês vão aprender a obter recomendações. Tá? O curso, gente, é lá na frente, daqui a 8 semanas. Mas eu vou já dando pílulas para vocês, tá bom? Que eu sei que vocês vão precisar, vocês têm que começar já a acertar as suas coisas. Então, primeira coisa, retornando aqui, isso aqui, ó. Perfil favorável. O lista de vocês. Quem tem filhos, quem tem renda acima de R$ 10.000 e quem é profissional liberal. Essas já são pessoas. Porra, Abel, mas eu não tenho ninguém. Como é que eu vou fazer? Aí seria uma atividade extra que você vai fazer com os seus clientes. Você vai escolher os clientes e... Peraí, quem é que está com dificuldade aqui de nomes aqui? Que já está com poço seco? Aí eu já tô chegando numa situação um pouco de alerta amarelo ali, sabe, o Abi? Hum, Eu Eu também, também. eu também. Eu não Eu, estou eu confortável, também. não. tá bom. É. Então, na próxima aula, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um plano de ação para você sair do atoleiro, tá bom? Sair da lama, ok? Eu vou Ok. sugerir um plano de ação. O que que é isso? Vocês vão pegar 20 nomes de pessoas que vocês gostam, que você sabe que a pessoa gosta de você. 20 nomes de pessoas que já fizeram seguro de vida com você. 20 nomes de pessoas que você
sabe que ela tem um espírito, ela é uma pessoa mais que se importa com a proteção, se importa com a família. Por que que eu estou falando isso? Porque são pessoas que, quando você falar sobre recomendar para os seus amigos, ajudar a proteger esses amigos, e aí depois eu vou mostrar esse discurso para vocês, isso vai fazer com que ela entenda o significado do seu trabalho, e aí ela vai vai te ajudar, tá? Mas é um trabalho que precisa ser feito junto com o teu trabalho que você está fazendo hoje. Você vai ter que revisitar alguns clientes para obter recomendação. Se você te visitar 20 pessoas e cada um te der 3, você tem 60 nomes novos, certo? Pode ser revisitar, pode ser ligando, mas o melhor seria pessoalmente, né? Ou vai, visita 10. Cada um dos 10 dá 5, você tem 50. Pô, mas como é que eu vou obter cinco nomes, Abel, se eu não consigo nem obter um? Eu vou mostrar para vocês, tá? Carlos? Ixi, não tá bom. Isso ajuda vocês? Carlos, Carlos, eu queria te perguntar uma coisa. Sim. Você falou um pouquinho no início sobre a questão da confiança e basicamente lista fria não funciona. Aí essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Lista fria não funciona mesmo? Ou existe alguma técnica ou forma que você indicaria? É o seguinte, a lista fria é um recurso, não é de se jogar fora se você não tiver nada para substituir. Mas a lista fria, ela te causa muito estresse. Você vai trabalhar muito, vai falar pra caramba e vai ter pouco resultado. É melhor se você vai gastar energia produzindo lista quente, nomes quentes. Por isso que se eu fizer uma ação voltando para os clientes para conversar com eles, para que eles me deem recomendação, é muito mais produtivo, é muito mais assertivo. Do que você pegar uma lista, não, então esses 50, eu pego uma lista de 50 nomes, eu saio ligando. Você não sabe, primeiro você vai se frustrar muito, porque as pessoas não vão te receber. Segundo, é que você vai tomar uma objeção lá que, sabe, você vai apanhar tanto que você vai ficar desgostosa, você não vai ficar feliz, sabe? Ligar para pessoas que você não conhece. Você imagina a pessoa ligar, não, Abel, eu consegui uma lista de médicos. Pô, legal, né? Aí você liga para o primeiro e ele fala, de onde é que você conseguiu meu telefone? Quem te deu permissão para você me ligar? Aí que você vai falar o quê? A não ser que você tenha um belo de um discurso muito bem treinado, com respostas bem coerentes e respostas que a pessoa fala, pô, não, ok, entendi. Se você não tiver isso, e você for na louca, você vai tomar um monte, tá? O que você faria, Clara, se eu chegasse e falar, pô, Clara, isso aqui é legal, você tá me ligando, mas de onde você tirou meu telefone? Como é que você conseguiu meu contato? Aí você, você começa a gaguejar e já era. Já era, tá? Ok? Então, a melhor coisa é o fator confiança. O fator confiança eu consigo com as recomendações. Então, se eu visitar pessoas e essas pessoas me recomendarem gente, e melhor, ligar para elas, avisando que você vai ligar, e melhor ainda, passando para elas, você deixa com elas o seu contato e fala, ó, passe o contato para ele, porque pode ser que se ele atender o telefone, talvez ele não me atenda o telefone, porque ele vai achar que é uma pessoa que não conhece, um desconhecido. As pessoas hoje não atendem telefone de desconhecidos. Mas se você deixar meu contato, ele gravar esse contato, vai aparecer o meu rosto lá. E aí ele vai se lembrar, ah, pô, essa aqui é a pessoa que o meu amigo falou. Esse pequeno gesto, esse pequeno favor que seu amigo vai fazer, esse amigo, esse recomendador vai fazer, vai te dar toda a diferença na abordagem do telefone.
Pessoal, hoje foi assim, uma metralhadora de informações para vocês. Eu acho, eu fico assim meio, até um pouco preocupado se eu não extrapolei, coloquei muita coisa ao mesmo tempo. Tem três coisas: clareza no despertar, eficiência no fechamento, tratamento de objeções e obter recomendações. Esses três pontos que foram espalhados, cada um teve um desses, tá? Então, voltando aqui. Clareza no despertar. Os gatilhos mentais é que vão dar essa clareza no despertar. Vocês têm que estudar como é o processo de despertar de necessidades, tá? Como é esse processo de você criar insatisfação, surgir o desejo, decisão e ação. Então, isso aqui precisa ser dado. Eu estou falando para vocês de uma forma genérica, mas o ideal seria eu chegar e falar, ó, isso aqui que é o exemplo, tá? É assim que você faz. Tá? Isso tudo vai ter no curso, tá? Mas nas próximas eu vou antecipar alguma coisa para vocês. Esse slide aqui, QMQV, é uma coisa muito importante. Vocês precisam pensar, se eu estou fazendo esse trabalho, eu preciso fazer com que ele queira mais do que eu. Se eu vou despertar a atenção dele, se eu vou fazer com que ele, se eu quero que ele entenda o ciclo de vida, eu preciso fazer ele querer mais do que eu. Se eu quero que ele, se eu quero informações dele, eu não consigo obrigar essa pessoa a me dar informações. Eu preciso fazer ele querer mais do que eu. Como é que eu vou fazer ele querer mais do que eu? Eu vou explicar para ele que é com essas informações que eu vou poder. Eu trabalho com um seguro de vida personalizado e eu consigo dar a melhor solução para você, mas eu não sei qual que é a sua necessidade. Isso é um fato simples. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Então, para que eu possa montar uma coisa para você, eu preciso entender o que você precisa. É como um médico. Se você chegar para o médico, ô doutor, tô com dor de cabeça. Ah, tá bom. Aqui, onde é que dói? Ah, não, não quero falar. Não, mas desde quando dói? Não, não, não quero falar. Não, isso aí está muito invasivo, essa pergunta, doutor. Falei, tá bom, então você toma esse remédio aqui que é para câncer, tá? Pô, doutor, eu não tô com câncer, mas como é que você sabe? Eu não sei também se você está com câncer ou não. Você está falando que está com dor de cabeça, mas eu não sei qual que é, você não sei me diz o que que você tem, né? Então eu preciso chegar e mostrar para a pessoa que, olha, para eu poder fazer o melhor para você, eu preciso entender o que você precisa, tá? E para isso que eu preciso dessas informações. E para todos os clientes quando eu faço meu trabalho, todos os clientes, eles se sentem muito à vontade e depois que eu mostro a solução, eles ficam muito assim, muito satisfeitos porque aquilo passa a fazer muito sentido para eles. E essa satisfação, esse interesse que fez o seu amigo gostar tanto a ponto de ele pedir para eu recomendar, para ele pedir para eu visitar você. Então, eu tenho que usar quando a coisa não está indo bem, usar o poder do recomendador. E por isso que a recomendação é tão importante. Sempre eu vou dizer, olha, isso aqui é tão importante. Quando eu mostrei para o seu amigo, ele também achou tão importante a ponto de chegar e falar, pô, você tem que mostrar pro fulano, né? Isso aqui também. Com certeza você vai precisar, porque ele tem dois filhos igual eu. Então, essa parte inicial, tudo vai ser importante para isso. Fechamento. Fechamento também, gatilhos mentais. Vocês vão usar vários gatilhos mentais, tá? Obtenção de recomendação, mesma coisa. Vários gatilhos mentais. Tá? Eu vou separar algumas coisas pontualmente para que você já comece a utilizar, tá? Então, no próximo, na próxima mentoria, me digam aí qual é assim, especificamente, o que que tá pegando? Qual a objeção que você, se é objeção, qual a objeção que você não consegue tratar?
que eu tenho que falar quando o cliente falar isso? O Irá não, o Luiz ele falou isso, né? Pô, se o cliente começa a querer zombar de mim, ou sei lá, fazer alguma coisa, o que você fala, né? Um caso assim, por exemplo, tá? Ou, eu tô fazendo o despertar de necessidades e o cliente não presta atenção. O que eu tenho que fazer? Como é que eu atraio a atenção dele? Ah, eu queria colocar esses pontos em discussão, tá? E aí, ah, vocês vão poder, entre vocês, vão falar, pô, mas eu faço assim, ó. Ah, não, isso aí eu não faço não, porque eu não me sinto à vontade. Ah, isso aí eu não sei fazer. Ou eu faço desse jeito e dá muito certo. É esse tipo de interação que eu quero criar, tá? Com vocês, tá ok? Eu fiz essa geral para vocês entenderem o que vem pela frente. Tem muita coisa para frente. E que Ô, tudo Abi, tudo isso aqui rege o que vocês precisam. Fala, Caio. eu acho que era válido a gente fazer tipo um roleplay, você sendo o vendedor, para a gente ver como que seria a sua abordagem e tal, Ah, um no roleplay. fechamento. Né? Hum. Então, o que vocês querem ver, por exemplo? Não, às vezes no fechamento, entendeu? Às vezes fazer primeiro, a gente faz numa próxima aula, a gente faz uma FV, né, uma Force Visit, e depois na outra aula a gente faz como se fosse um fechamento, entendeu? Para a gente ver como que é a sua abordagem, como que você contesta as objeções, entendeu? Ok. Então, me escreve aí quais são as objeções que vocês mais sofrem. Vamos começar por Tá. objeções? Me coloca aí, quais são as objeções que mais sofrem? Aí eu vou dar as alternativas de tratamento dessas objeções. Eu vou fazer um roleplay com vocês. O Né? Caio, você viu quando eu falei do presente de Ana de Brilhante, Sim, do anel. tá? Você entendeu? Você conseguiu pegar Sim, o... sim. É igual a gente até estava tendo essa discussão ontem no escritório, a gente estava fazendo um roleplay de fechamento, e aí era justamente um cara que estava fazendo seguro, só que falou que tinha que conversar com a esposa, né? E aí um dos argumentos foi assim, cara, você vai chegar lá estressado à noite, sua esposa também, já passou o dia inteiro cuidando de menino ou o dia inteiro trabalhando, você vai chegar lá, vai explicar que você está comprando um seguro de 1.500 por mês para você e para ela, e ela não vai entender nada, entendeu? Vai achar que é o gasto e tal, não sei o que. A não ser que você faça um jantar, a luz de velas, chega para ela e fala, meu amor, igual você falou, né? Eu comprei aqui uma coisa muito importante para nós dois, estou te dando de presente, que caso aconteça alguma coisa comigo e tal. Só se for dessa maneira para ela entender. Fora isso, ela não vai entender nada se o esposo for explicar para a esposa, né? Uhum. Então, essa do Anel de Brilhante, eu tinha ouvido só a parte da Polis como Anel de Brilhante, mas eu não tinha ouvido ainda a alusão com, em vez de ser a Polis, com o Anel de Brilhante. Né? Luiz, o que você precisaria, aquilo que a gente fez agora, você tem que ter essa resposta pronta. Você já tem que ter a saída. Então, por isso que eu falei Exato. de árvore de objeções. Você tem que ter uma árvore, você tem que ter todas as objeções, inclusive as mais cabeludas, prontas, já preparadas. Quando o cliente vier, pá, o fato de você responder assim, rapidamente, prontamente, com segurança, vai falar, pô, essa pessoa sabe o que está fazendo. E uma Sim. das coisas que ajuda muito na objeção é contar uma história, é conectar com uma história. Tá? E foi o que eu fiz com eles, né? Porque eu tive o caso da minha irmã que ela faleceu com câncer aos 32 anos, deixou 3 filhas. E aí foi o caso que eu tinha exposto para eles, só que a esposa não tinha participado da reunião, né? Da abordagem, só ele. Tá. Aí, como ela pegou na segunda, tava ela e o cunhado dela, né? Que é o irmão do dono da empresa. Aí, na hora que eu vi que ela veio fazer graça, aí eu peguei, dei uma diminuída bem drástica nela. Falei, tá, mas tem o Michael Schumacher, que ele dilapidou o patrimônio dele quase todo. E, assim, comparar o Schumacher aqui com a gente, né? Nós brasileiros, quem somos nós na fila do pão? E aí eu falei pra ela, falei, vocês pagam 10 mil de faculdade pra sua filha. E se acontece um câncer aqui com um de vocês, como é que ela vai realizar o sonho dela? Porque vocês já falaram que não tem reserva. Até ela acessar o patrimônio de vocês.
já passou, né? Mas isso, assim, é importante vocês falarem, porque a gente vai tentando criar conexão na cabeça da gente de como a gente sai de uma situação como essa, né? Porque eles já tinham demonstrado interesse de não fechar, eles não queriam nem me receber para a segunda reunião, apesar da abordagem ter sido muito boa e a recomendação também ter sido boa. E aí, na hora que eles não insistiram em não receber, eu forcei e fui lá conversar com eles, mas para pelo menos eu ter a oportunidade de mostrar, né? De fazê-los entender. E aí marquei uma terceira reunião com eles para ver se a gente consegue chegar ali no denominador comum para proteger pelo menos ele, a esposa, porque são um Qual, casal. qual é a causa da objeção? Vocês já pensaram? Por que que aparece objeção? Eu acho que é porque ele tem um pensamento escasso, um pensamento pobre, porque ele veio de baixo, então ele acha que tudo isso é custo. E como ele mexe com venda, além da barbearia, ele compra e vende carro, pega terreno, constrói casa e vende. Eu acho que tudo ele pensa que alguém está tentando tirar vantagem dele. Eu acho que o problema não é nem a falta de dinheiro ou a falta de interesse no produto. Eu acho que o problema dele é o pensamento de escassez, de achar que ele está perdendo dinheiro e o que que ele está ganhando com isso em troca. Porque ele ficou batendo muito na tecla, o seguro resgatável. Falei, cara, você é um cara rico, você sabe fazer dinheiro. Pra que que você tá pensando numa porcaria de um resgate de IPCA mais 3? Falei, você pega esse dinheiro do IPCA mais 3, constrói uma casa e vende, você ganha mais dinheiro que isso? Falei, isso é um pensamento de escassez. Eu falei isso pra ele. Falei, isso é um pensamento escasso, porque como especialista de investimento, que trabalhei na área financeira durante 15 anos, pega, aplica numa previdência privada com composição de dólar, de moeda estrangeira, de ouro, uma commodity, alguma coisa mais agressiva que você vai ganhar dinheiro desse jeito com o LCI, que é conservador, que o CDB tá alto, agora se você aplicar, você ganha mais dinheiro que 3% aí, ao ano. Aí ele ouviu, então assim, a dificuldade que eu tive de conseguir achar a dor dele, porque ele acha que tem grana. Ele acha que ele é o Superman. E aí eu não consegui desconstruir isso na cabeça dele, mesmo que eu tenha diminuído eles, mas eu não consegui fazer com que eles entendessem. E aí eu falei, ah, cara, saí parecendo que eu perdi a guerra. Ô, Carlos, eu acho que a objeção ela na verdade é um reflexo de uma dúvida. Talvez ele não tenha entendido. A própria experiência do Luiz aí mostra um pouco isso, né? Ele fez objeção porque, por exemplo, ele viu a questão da parte financeira, né? Então, assim, via de regra, o que eu tenho observado é que objeção é porque a pessoa ela talvez não tenha internalizado todo o conceito ou tenha entendido perfeitamente a questão. Realmente. A objeção aparece. A objeção aparece porque a pessoa tem uma dúvida. Se ela não tiver dúvida, não tem objeção. Então ela tem alguma coisa que não ficou resolvida. Se você chegar com as dúvidas que você já sabe que ela vai ter, já está resolvida, já chegar resolvido, ela não tem mais objeção. É por isso que eu falei da árvore de objeção. Se você tiver uma árvore, já souber quais são as objeções que essa pessoa vai ter, e se você já levar já a objeção já tratada antes de lhe perguntar, não vai ter objeção. Se você soubesse, Luiz, se você já sabe desse perfil dessa pessoa e como ela pensa e como ela age, você já fala, pô, eu imagino que você está pensando dessa forma, não tá? Então, nesse caso, pá, e você já adianta a objeção dele. E você já trata. Aí o cara fica assim, pô, é mesmo. Acabou. Isso acabou. Por isso que você tem que estudar o cliente. Você tem que saber. Por isso que você fez a primeira visita. Para você entender. Por isso que obteve recomendações. Você já pega informação desse cliente sobre essa pessoa que ele está recomendando. Tá? E sempre que você tiver numa enrascada, seja no telefone, seja na primeira visita, seja no fechamento, seja na obtenção da recomendação, você vai usar a força do recomendador. Inclusive, o seu amigo também falou a mesma coisa. Ou, né, você vai usar justamente a referência dele, porque ele vai Você se falando preparar. Desculpa te interromper, mas você falando da força do recomendador, a pessoa que me recomendou, ele é meu cliente, virou meu cliente, é amigo aqui e tal. E aí a mulher dele, com um deboche, ainda ela falou assim, mas o fulano de tal fechou?
Aí eu joguei a pergunta para ela de novo, no mesmo tom que ela jogou. Eu falei, por quê? Você acha que ele não tem condição? Porque ele fechou, ele é meu cliente, ele tinha cobertura na concorrência, ele fechou comigo, é meu cliente agora, tanto é que ele me fez questão de visitar vocês. Aí ela, não, 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 tô falando que ele não tem condição, não. Aí ela já ficou sem graça, mas eu fiz questão de tentar jogar de volta para ela as coisas que ela tentava, né, para provocar, porque eu fiquei assim, falei, cara, eu posso sair daqui sem fechar nada. Ele já tinha me passado 3 ou 4 nomes, né? Só que aí assim, eu falei, cara, sair de lá sem conseguir fechar com ele, ou despertar eles o suficiente, que pareceu que eu saí com a sensação da batalha perdida, né? Para a próxima mentoria, eu peço que vocês, então, escolham quais são as objeções que vocês estão sofrendo mais e a gente vai fazer uma metralhada aqui de tratamento de objeção, tá bom? Ok? Então, qual é a objeção que está doendo mais para você? Como eu tratar isso? Me manda, eu vou estudar, já vou lá e a gente vai, aqui cada um vai, todo mundo vai contribuir para gente se ajudar, ok? Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre como preencher as coisas, pessoal? Os formulários? Foi bom hoje para eu entender mais ou menos como é que está o nível de conhecimento de vocês. Mas a gente vai se conhecendo mais e nós vamos alinhar isso aí tudo, tá? Ok? Bom, pessoal, muito obrigado, então. Até quarta-feira, por favor, me passem, então, quais são as, as preferidas que vocês querem tratar nesse dia, tá bom? Beleza, então, pessoal. Boa noite, então, pessoal. Obrigada, Obrigado, Carlos. então, Boa a noite. Obrigado, Carlos. todos. Obrigado, Bom Roberto. descanso. Boa Valeu, noite a gente. todos. Boa Obrigado. Até noite, a bom próxima. descanso. Tchau, Boa noite, boa tchau. Tchau. noite. Boa noite, boa noite.